Oi, gente, tudo bom? Comigo tudo bem. Professora Ana Lúcia no nosso canal Ótima Temática. Hoje a gente volta a trabalhar com trigonometria, né? Então, no último vídeo que eu postei, você depois olha ali no canal, trigonometria, o que é? É a relação que existe entre os três, né? Aqui a palavra ela é três radicais, ó. Gono é relativo a ângulos e metria, medir. Então, é a relação que existe entre as medidas dos três ângulos. A gente viu no último vídeo sobre os nomes dos lados, porque as razões trigonométricas elas acontecem nos triângulos retângulo em relação aos ângulos agudos, né? No caso aqui, então, a gente relacionou dois ângulos, o ângulo alfa e o ângulo beta. Né? Então, aqui, um triângulo, sempre a parte interna tem 180 graus. Se a gente tem um ângulo reto de 90, os outros dois somam os outros 90 graus para fechar os 180. Muito bem. Então, o lado oposto ao ângulo reto, aquele que está lá do outro lado, que é o lado maior do triângulo retângulo, ele tem o nome de hipotenusa. E os outros dois lados que formam o ângulo reto são os catetos. E na razão trigonométrica, nós vamos trabalhar com os ângulos agudos. Então, a gente vai ter... E aqui nós temos dois catetos que a gente não deu nome, mas analisando aqui esse ângulo, o ângulo que faz parte, o lado que faz parte do ângulo, junto com a hipotenusa, ele se chama cateto adjacente. E o lado que está do outro lado, ele é o oposto ao ângulo. Ó. Ele não faz parte do ângulo, esse lado aqui, ó. Então ele é o cateto oposto. E hoje, então, para você ir estudando, nós vamos ver o seno. Por exemplo, o seno deste ângulo aqui. Como se dá? Como é que é a fórmula? Eu vou utilizar ele quando eu tenho o cateto oposto e a hipotenusa. Por exemplo, então a fórmula dele, cateto oposto dividido, ó, a razão sempre é uma divisão, né? Pela hipotenusa, tá? E aqui, então, que também muitas vezes é representado pelas letras, né? É o B, ó, o lado B. Então, se eu estou procurando o seno daqui, o cateto oposto dividido pela hipotenusa, o B sobre A, tá? É a hipotenusa. Se eu vou procurar o cosseno desse ângulo aqui, aí eu vou desconsiderar o cateto oposto. Eu vou ocupar o cateto que faz parte do ângulo, e por isso que ele se chama cateto adjacente. Ele faz parte do ângulo, ó, dividido, razão, né, pela hipotenusa. Aí, pessoal, se eu preciso do cosseno daquele ângulo e eu conheço a medida do meu lado, do lado C aqui, né? E esse é o tamanho do lado. E a hipotenusa, eu posso descobrir esse aqui. E aqui, no caso, com as letras, nós podemos dizer que é o C sobre A, né? O lado C sobre A. E também nós temos a tangente. Que a tangente do ângulo alfa, então é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Tá. Aonde que a gente ocupa isso, prof? Então, aqui é o B dividido pelo C, pelas medidas do C. Gente, aqui também, ó,
muitas vezes eu tenho essa figura aqui numa situação, nós vamos ver em outros vídeos, e eu possuo, eu sei a medida do ângulo. Eu sabendo a medida do ângulo, existe a tabela trigonométrica onde tem a medida. Então, a partir da medida do ângulo, se eu conheço aqui o ângulo, e eu estou procurando o cateto oposto, eu conheço a medida do ângulo, conheço a hipotenusa, e eu estou procurando o cateto oposto, eu vou usar a fórmula do seno, porque é a fórmula do seno que tem essas medidas aqui, ó. Então, se falta esse, eu conheço esse e esse, eu posso usar essa fórmula que eu descubro a medida do cateto oposto. A mesma coisa, que eu tinha, digamos, uma distância, ó, e eu conhecia o ângulo, né? Eu não sabia que distância estava, mas ou não sabia aqui o tamanho disso aqui, eu sabia a distância, conheço o cateto e conheço o ângulo. Aí, esse aqui que faz parte do ângulo, esse cateto, é o cateto adjacente. Portanto, se eu conheço o ângulo, que eu tenho como descobrir o cosseno, existe uma tabela com valores, né? E a gente não precisa decorar, a gente pode pesquisar. E eu conheço o cateto adjacente, mas eu não sei a hipotenusa, eu posso usar a fórmula do cosseno. Por isso que é importante a gente saber estas fórmulas, né? Saber o que é cateto oposto, o que é cateto adjacente, o que é hipotenusa, né? A mesma coisa se eu estou me relacionando nesse ângulo aqui. Os valores vão ser diferentes, mas a fórmula é a mesma. Ó. Aqui, digamos, desse ângulo aqui, cateto oposto dividido pela hipotenusa. E no caso aqui vai ser o C sobre A, por causa que eu estou nesse triângulo aqui. Mas ele é a mesma coisa, o cateto oposto é sempre aquele que não faz parte do ângulo, é aquele que está do outro lado. E o adjacente é o que faz parte do ângulo. Pessoal, só umas fórmulas aí para você ir estudando e a gente vai ver futuramente problemas que utilizam essas fórmulas. Grande abraço e até o próximo vídeo.